Boa noite a todos. Pessoal do fundo consegue ouvir? Sim? Tá bom. É uma alegria muito grande estar aqui hoje. Há mais ou menos 20 anos atrás, quando eu entrei no Espiritismo, eu fui acolhida por essa casa, né? O prédio não era esse, era um prédio mais antigo, mas a estrutura espiritual é a mesma, né? E participávamos da mocidade, comandada pela nossa querida Dete. Era uma alegria, nós aprendíamos, nos divertíamos muito e fizemos laços de amizade, né? Então é muito bom estar aqui hoje com corações tão queridos. Eu peço desculpas a vocês porque a voz não é boa e com gripe fica pior, né? Mas a gente vai tentar manter o ritmo. Qualquer coisa a gente para, toma água, espirra, depois volta. Então hoje o tema é Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Esse livro foi escrito em 1938, já tem um bom tempo, né? E quando ele foi escrito, ele sofreu algumas críticas, claro, por parte dos espíritas, que não compreendiam, né? Não estavam maduros o suficiente para entender a mensagem de Humberto de Campos, do espírito Humberto de Campos, pela psicografia de Chico Xavier. Era um período, só para que nós possamos ter uma ideia, né, de como era o contexto histórico nessa época, o fascismo, o nazismo assolava, a Segunda Guerra não tinha ainda começado, iria começar a estourar essa Segunda Guerra, que deixaria um rastro de violência, né, muito grande nas nossas consciências. E o Brasil nem sequer sonhava em ser o que é hoje, né? Esse equilíbrio econômico, essa tranquilidade econômica, a democracia, a liberdade que nós contamos hoje, não existia isso nessa época. Então, falar de Brasil como pátria do Evangelho, o coração do mundo, o celeiro de onde espalharíamos luzes para todo o resto do planeta, realmente era difícil para todos compreenderem. Hoje, nós conseguimos entender um pouco mais essa mensagem. Hoje, nessa virada que nós estamos, né, no período da transição, entrando no mundo de regeneração, nós começamos a compreender essa pérola da literatura espírita. E nós agradecemos a Humberto de Campos por nos abrilhantar com essa pérola da literatura e que nós possamos compreender. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho da história, rapidamente da história, porque o livro é muito denso, vasto, quem ainda não leu, é um convite para fazer a leitura. Mas hoje nós vamos falar mais do que da história, nós vamos falar do nosso compromisso. Nós espíritas, nós temos um compromisso com essa pátria do Evangelho. Qual seria esse compromisso? Qual é a nossa missão? Qual é a missão de cada um de nós? O que esse livro traz para nós? Então é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Nós vamos falar um pouquinho desse comprometimento que nós temos. Reavivar em nós, né, esse comprometimento. Então, no prefácio, Emmanuel nos diz que ao Brasil cabe facultar ao mundo inteiro uma expressão consoladora de crença e de fé raciocinada e a ser o maior celeiro de claridades espirituais do orbe inteiro. Então, a fé raciocinada que aqui nós professamos, por meio da doutrina espírita, essa fé deve ser expandida para o orbe todo, do Brasil para todo o resto do planeta. Então é grande a missão da doutrina, né? E ele fala também: se outros povos atestaram o progresso pelas expressões materializadas e transitórias, o Brasil terá sua expressão imortal na vida do espírito, representando a fonte de um pensamento novo, sem as ideologias de separatividade e inundando todos os campos das atividades humanas com uma nova luz. Os outros povos tiveram o seu tempo. Os outros povos têm as suas missões, têm a sua tarefa. O Império Romano nos legou muito materialmente, a Grécia, mas agora é a vez do Brasil. O momento é do Brasil, mas não de deixar um legado material. E muitas vezes nós lemos esse livro e a gente pensa, né, nós vamos ser uma potência econômica, e nós ficamos esperando essa potência. E não é bem isso. A potência é espiritual. Nós vamos deixar marcas na vida do espírito imortal, porque tudo que é matéria perece. Onde está Roma agora?
E a Grécia? E os impérios? Onde estão? Então, o que fica na vida do Espírito, o que o Espírito leva para todo sempre, é aquilo que ele adquire dentro do seu coração. O que ele conquista na transformação dos seus sentimentos, aquilo que o faz crescer e expandir espiritualmente. E é isso que é legado ao Brasil. É essa missão. É a missão de espiritualizar o orbe. Então Jesus transplantou da Palestina para a região do Cruzeiro a árvore magnânima do seu evangelho, a fim de que os seus rebentos delicados florescessem de novo, frutificando em obras de amor para todas as criaturas. Jesus então transplanta essa árvore grandiosa do seu evangelho, porque o evangelho é a revelação da lei de Deus, a lei divina. E é uma grande árvore, com raiz, tronco e copa. E nós não podemos desmembrar, né? Cortar a raiz, cortar a copa, ou só ficar com os frutos, não dá. A raiz, a revelação, ela é um todo, então ela engloba a raiz, o tronco e a copa. Então, para você transplantar uma árvore dessa e replantar, nós sabemos que há uma dificuldade, né? Qualquer árvore que você pegar hoje, já crescida, grande, vai transplantar para um outro território. Ela precisa de muito cuidado. Muito cuidado. E é isso que nós estamos vendo hoje. Jesus cuidando dessa árvore. Mas ela já começa a germinar e dar os seus primeiros frutos. As flores já saíram e começa a dar os seus primeiros frutos. E nós vamos entender um pouco dessa questão da árvore, do tronco e da raiz. Nos últimos anos do século XIV, Jesus veio visitar a terra como de costume. Então, periodicamente, Jesus está aqui conosco, em pessoa ou em espírito e luz, para acompanhar como está, né, sendo esse processo do planeta, da evolução, a sua doutrina, o seu evangelho, como que ele está florescendo no coração de cada ser humano. Então ele veio a fim de observar os progressos de sua doutrina e de seus exemplos no coração dos homens. Ele não veio observar como é que estava a sua doutrina na igreja, no templo, nas casas espíritas. Ele veio analisar como é que estava sendo a repercussão do seu evangelho, como estava florescendo ou não, como estava a terra dos nossos corações. Porque é no coração de cada ser humano que se estabelece o reino divino. Não é num templo material, né? Então ele ia analisar isso. E naquela época, o mundo estava em densas trevas, né? Mergulhado em densas trevas. Então ele e os seus anjos, acompanhados de um cortejo de anjos, os anjos se entristeceram, porque ele viu que na Europa, em todo aquele ambiente, e ele disse que somente pelo sofrimento que o homem poderia crescer e aprender, porque pelo amor, né, nós tínhamos todas as oportunidades de crescer pelo amor, mas nós estávamos muito endurecidos. Então ele percebeu que só pela dor nós iríamos aprender a lição. E aí Eliu, encarregado dos problemas sociológicos da terra, é um dos seus ministros que cuida dessa questão sociológica, de como um povo está interagindo com outro povo. Imagina que ele deve ter muito trabalho, né? Num planeta como esse, de provas e expiações, belicoso ainda, muita guerra, briga por conta de religião. Então ele deve ter bastante problema. Então Iléu, que é um coração grandioso, chega para Jesus e conversa, mas pelo menos, mestre, os homens, eles estão interagindo, está havendo ali, né, uma interação, tentando apaziguar a situação, porque a situação estava feia para o nosso lado. Então a caravana de luz segue para a futura América, porque Jesus pede para que eles possam levar onde que é o continente que não foi descoberto ainda. Porque Iléu dá a ideia, né? Vamos formar ali, tem um povo simples, quem sabe eles possam estar mais preparados para receber o Evangelho. Então eles seguem a caravana de luz para a futura América. Cheio de esperanças, emociona-se o coração do mestre, contemplando a beleza do sublimado espetáculo. Então Eliu pergunta a ele: onde fica nessas terras novas o recanto planetário do qual se enxerga, no infinito, o símbolo da redenção humana? Onde? O Cruzeiro do Sul, que toda vez que nós olharmos agora, nós vamos lembrar de Jesus, né? A cruz representa a redenção humana, a redenção da humanidade, do nosso orbe planetário.
Então, ele faz essa pergunta, obviamente que ele sabia onde fica. Ele construiu esse planeta. Ele é o governador, ele moldou, formou tudo isso daqui. É óbvio que ele sabia, né? Mas Jesus, como mestre e educador, ele educa, proporcionando ao seu educando fazer. Então, a gente percebe que os melhores mestres são aqueles que nos ensinam perguntando. Eles tiram de nós a resposta, né? Então, nós precisamos pensar, refletir, fazer. Aí o ensinamento se fixa. E Jesus, como educador, o mestre dos mestres, faz as perguntas educativas. E então, ele pergunta, onde fica esse lugar de redenção da humanidade? E Léo responde, esse lugar de doces encantos, mestre, de onde se vem no mundo as homenagens dos céus aos vossos martírios na terra, fica mais para o sul. Jesus, chegando lá, contempla a beleza, mãos erguidas para o alto, como se invocasse a bênção de seu Pai para todos os elementos daquele solo extraordinário e opulento, exclama então Jesus, para esta terra maravilhosa e bendita, será transplantada a árvore do meu evangelho, de piedade e de amor. No seu solo dadivoso e fertilíssimo, todos os povos da terra aprenderão a lei da fraternidade universal. Então Jesus coloca as mãos para o alto e faz uma prece a Deus, o nosso Pai. E como a comunhão deles é instantânea, imediata, e nós não conseguimos nem compreender a beleza dessa comunhão entre Deus e Jesus, Jesus, na hora, obtém a resposta, né? O Pai permite. Jesus pede, posso, Pai, transplantar para cá a árvore do meu evangelho, para que nós possamos estabelecer na terra um período de regeneração e de amor, de fraternidade entre os povos? E a resposta foi imediata, né? Então ele diz para Iléu e para todos aqueles que o acompanhavam, para essa terra bendita eu transplantarei a árvore do meu evangelho, e essa árvore frutificará, e daqui sairão os exemplos de fraternidade universal que vai unir todos os povos. E aí é fácil entender por que aqui no Brasil o Espiritismo se propaga com uma facilidade imensa e que nas outras partes do nosso planeta tem uma dificuldade. Aqui não. Aqui os espíritos reencarnam preparados para essa missão. Porque antes de reencarnar nós somos preparados, nós temos um planejamento encarnatório. E essa preparação faz com que nós cheguemos aqui prontos, abertos, o coração pede algo. E a hora que nós temos o contato com a doutrina, nós assimilamos. E como não é fácil trabalhar com Jesus, o mestre, ele vira para Iléu e diz, tu, Iléu, te corporificarás na terra, no seio do povo mais pobre e mais trabalhador do Ocidente. Instituirás um roteiro de coragem para que sejam transpostas as imensidades desses oceanos perigosos e solitários que separam o velho do novo mundo. Então ele vira para o seu ministro e diz, já que você trabalha comigo, então você vai precisar reencarnar lá, meu filho. Vai ter que nascer na terra, ensinar para esse pessoal aí que ainda não descobriram como que faz para navegar esses mares, né, violentos e tumultuosos. Então ele veio, e Léo vem, como Henrique de Sagres, institui as cartas náuticas, ensina como se faz a navegação. E os nossos queridos portugueses, nós temos aqui 2 representando, né, os colonizadores, se perdem, entre aspas, e vêm parar no Brasil. A providência divina os conduz para cá, porque era necessário que esse povo mais simples, o povo trabalhador, mais pobre e mais trabalhador da Europa, pudesse colonizar o Brasil, porque eles dariam um exemplo de trabalho. Jesus diz, aproveitaremos o elemento simples de bondade, o coração fraterno dos habitantes destas terras novas, e mais tarde ordenarei a reencarnação de muitos espíritos já purificados no sentimento da humildade e da mansidão. Então, os primeiros, os simples, os índios que aqui habitavam. O coração fraterno dessas terras. Depois, a reencarnação daqueles que já tinham adquirido a joia da humildade e da mansidão. E vieram os escravos, os negros africanos, que já possuíam esse grau adiantado na humildade, pacíficos e mansos.
entre as raças oprimidas e sofredoras das regiões africanas, para formarmos o pedestal de solidariedade do povo fraterno que aqui florescerá no futuro, a fim de exaltar o meu evangelho nos séculos gloriosos do porvir. Então precisaria reunir aqui, nessa terra, um povo simples. E aí nós começamos a lembrar das bem-aventuranças de Jesus. Bem-aventurados os simples, os mansos, os humildes, né? E também os sedentos de justiça viriam mais tarde, os degredados. Muitos deles inocentes, né? Como nós vamos ver já. Então aqui, Ilhéu de Jesus, sob a luz misericordiosa das estrelas da cruz, ficará localizado o coração do mundo. Então o nosso planeta, né? O nosso mundo, o nosso planeta, ele pode ser comparado a um grande ser vivo. Ele é um grande ser vivo. Cada parte do planeta responsável por determinada função. Como se grandes órgãos, né? E o Brasil ficou responsável, a missão do Brasil é ser o coração. Então, o órgão responsável pelo sentimento. É no Brasil que nós vamos aprender a renovar o sentimento. E nós vamos auxiliar a renovar e a renovação dos sentimentos de todo o planeta Terra. É daqui que precisa partir o exemplo, a luz que clareia, a liberdade de pensamento, a liberdade de sentimentos, só por meio da fé raciocinada, do amor ao próximo, da vivência da caridade. E é isso que Jesus diz: aqui vai ser o coração do mundo. É por isso que aqui no Brasil nós temos uma integração entre raças, nós temos uma integração entre crenças, nós não temos os problemas civis, as guerras religiosas que tem por aí. Aqui muçulmanos, cristãos, todos se dão bem. Nós somos todos um povo só, não tem aqui uma divisão, né? Essa é do sul, essa é daqui, é do norte, essa raça aqui, a raça ali. Não, nós somos todos brasileiros. Todos somos brasileiros. Então essa fraternidade que nós temos aqui não é gratuita, não é à toa. Tudo é programado, tudo é planejado. Então a árvore do Evangelho, como nós dissemos, ela possui a raiz, o tronco e a copa. A árvore do Evangelho de Jesus é a revelação da lei de Deus, a revelação divina. E ela é uma só, nós não podemos desmembrar. A raiz é a base dessa árvore, é o alicerce dessa revelação. E ela se deu lá no Antigo Testamento, os profetas, Moisés, ensinando ali o roteiro da justiça, porque nós não tínhamos sequer o entendimento do que era justo e injusto. Nós não tínhamos ainda. E naquela época Moisés vem e institui a justiça. Institui também o amor, mas nós ficamos presos à justiça. Nós não conseguíamos interpretar muito bem a lei, só a parte que nos interessava. Mas ele deixou ali os roteiros do amor. O amar a Deus sobre todas as coisas, não é? O amar. E nós aprendemos um pouco ali a já fazer aquela modificação. A fé, nós aprendemos ali a ter a fé no Deus que era único. Um só Deus, não vários deuses. Chega de adoração de vários deuses. Ali foi estabelecida a raiz da revelação divina. E depois vem Jesus com a lei do amor. Então ele vem e retira da raiz tudo aquilo que nós não conseguimos compreender, e até hoje nós temos dificuldade, mas está ali na raiz, está no Velho Testamento. Ele retira a lei do amor e vive. Ele não fica ensinando verbalmente, ele dá o exemplo de como deve ser, como que nós devemos fazer para seguir e chegar até Deus. Então essa lei do amor é esse tronco sustentoso, né, dessa grande árvore. E vem a terceira revelação, com a doutrina espírita, porque Jesus disse que enviaria um Consolador prometido, que ensinaria todas as coisas que nós não poderíamos aprender naquela época, porque nós não estávamos maduros ainda para compreender muitas coisas. Naquela época não seria possível, mas ele enviaria um Consolador prometido. E que também esse Consolador faria com que esse ensino revivesse, porque nós nos perderíamos no meio do caminho. E nós nos perdemos durante muito tempo. Quantas mortes em nome de Jesus, que veio ensinar o amor, né? Quanta morte em nome de Cristo. Quantos
impérios luxuosos, em nome daquele que tinha uma túnica e muitas vezes andava descalço e pregou a humildade, a simplicidade. Quantos dogmas, quantos rituais e quantas coisas nós inventamos e deturpamos o cristianismo. Então o Consolador prometido chega para que nós possamos voltar à essência do cristianismo, à pureza do cristianismo, desse evangelho, para que nós possamos viver esse evangelho de forma simples, mais uma vez. E chega a doutrina espírita, pela codificação de Allan Kardec, e a árvore está pronta, e a árvore toda é transplantada para cá. Então sai da Galileia, né, sai ali do povo hebreu, do povo judeu, da Galileia para a França. Da França ela veio para o Brasil. Então muitos daqueles, nós que estávamos ali naquela época, e que vimos Jesus, e que ouvimos o Mestre, e que essas lições ainda ecoam no fundo do nosso coração, nós estamos aqui. Nós saímos de lá e estamos aqui. Muitos passaram pela França, e agora nós estamos aqui, para que nós possamos assumir aquele compromisso que nós fizemos lá atrás e não demos conta de fazer. Nos perdemos no meio do caminho. Mas agora nós temos condições e maturidade para levar esse comprometimento até o fim, perseverar até o fim. Então, nessa época, Jesus tem uma assembleia espiritual, de muita luz no plano espiritual, e Jesus conclama os seus trabalhadores mais fiéis, para que possa estabelecer na terra, então, esse plano, essa programação de pátria do Evangelho. E ele chama Ismael, o anjo Ismael, e diz: Ismael, manda ao meu coração que doravante sejas o zelador dos patrimônios imortais que constituem a terra do cruzeiro. E ele entrega para Ismael a governadoria do nosso Brasil, a proteção, a orientação do nosso país. E o anjo Ismael é então o nosso protetor. E ele passa a trabalhar pela implementação desse projeto de Jesus na terra. Ele passa a inspirar os seus trabalhadores. E muitos vêm reencarnar para que esse plano possa se dar, para que possa acontecer. E diz Jesus: ela será a doce paisagem dilatada do Tiberíades, que os homens aniquilaram na sua voracidade de carnificina. O Brasil, hoje, é a paisagem dilatada do Mar da Galileia, onde Jesus andava, curava, pregava, saía com os pescadores para pescar, partia o pão e sentia um prazer imenso em estar aí com o povo simples e partir o pão. E nós muitas vezes ouvimos o Mestre nessas pregações. E agora nós estamos aqui. Então o Mar da Galileia agora é aqui, só que aumentado, né? E diz ainda: guarde este símbolo da paz e inscreve na sua imaculada pureza o lema da tua coragem e do teu propósito de bem servir à causa de Deus. E, sobretudo, lembra-te sempre de que estarei contigo no cumprimento dos teus deveres, com os quais abrirás para a humanidade dos séculos futuros um caminho novo, mediante a sagrada revivescência do cristianismo. E Jesus entrega então para o anjo Ismael uma bandeira branca, que representa a pureza e a paz, né? Então esse povo será um povo pacífico, de paz, de fraternidade. Entrega para ele e pede para que ele coloque o lema que ele quiser. Coloque o lema do seu trabalho, da sua fidelidade a Deus. E Ismael coloca, escreve, grafa, né? Deus, Cristo e caridade. Esse é o lema de Ismael. Esse é o lema do Brasil. Esse é o lema de todos nós aqui. Porque todos nós viemos marcados com isso também no nosso coração. Deus, Cristo e caridade. Por isso é um povo cristão, né? Por isso que o Brasil é um povo cristão. Um povo bem-aventurado por sua mansidão e fraternidade. E aí, o plano de Jesus, o projeto de Ismael, vai se dando, vai acontecendo. Vêm os degredados, aqueles portugueses que foram banidos da sua terra, muitas vezes como criminosos. Muitos deles não eram criminosos, mas a sede, né, o egoísmo da época, a sede de poder, fazia com que inocentes vieram parar aqui como se fossem criminosos.
deserdados, desmembrados da família, sem ter o direito, né, de resposta, e vinham parar aqui. Num desses casos, Afonso Ribeiro foi um dos primeiros que chegou. Ele chegou aqui e quando voltou, o seu barco voltou, ele estava inconsolável. E ele queria voltar a qualquer custo. Então ele pegou um barquinho daqueles feitos de tronco de madeira, entrou lá no barquinho, começou a nadar e foi para tentar chegar a alto mar para ele voltar para Portugal. Então ele ora para Jesus para que pudesse morrer. Porque ele preferia morrer do que ficar longe da sua família e longe da sua terra, em prantos desesperadores. E o barco volta para a praia. E ele assustado com aquilo, mas o barco volta para a praia. Era Ismael conduzindo-o de volta, porque ele tinha uma missão para cumprir na terra do cruzeiro. Também tinham aqui os índios que se misturaram e os escravos, que nós comentamos agora há pouco, que era o povo que já tinha alcançado a mansidão, a humildade. Mas esses escravos não precisariam vir como escravos. Eles dariam a sua contribuição na cota de trabalho. Mas o egoísmo humano os transformou em escravos. E anjo Ismael, quando percebe isso, os negros chegando escravizados como se fossem animais, se desespera e recorre a Jesus. Senhor, não está dando certo, Senhor, não está acontecendo esse projeto da pátria do Evangelho. Os negros estão vindo escravizados, enjaulados como se fossem animais. E o anjo chora ante o quadro de violência. E Jesus o consola e explica, né, que tudo na vida tem o seu motivo. E que todo aquele que planta um dia colhe. Todo ato que eu fizer hoje tem uma reação. Toda minha ação vai ter uma reação. E todos aqueles que estiverem escravizando teriam que ressarcir o seu prejuízo. Mas que mesmo assim, o projeto da pátria do Evangelho se daria, aconteceria. E o anjo desce e continua o seu trabalho. Para cá também, Jesus e Ismael enviou os missionários. Esses missionários precisaram trabalhar dentro da Igreja Católica. Então eles reencarnaram como padres da época, aqueles padres que evangelizavam, que ensinavam, que tinham uma pureza de coração, uma bondade gigantesca, um amor imenso. Então esses missionários, eles vieram para cá com essa missão de resgatar o cristianismo em meio a uma instituição que estava muito deturpada na época, porque a fama, o poder, o luxo estava espalhado, né, na igreja nesse período. Mas os seus missionários cumpriram a missão. E o característico de vossa ação, disse Ismael, como missionários do Pai Celestial, será um testemunho legítimo de renúncia a todos os bens materiais e uma consoladora pobreza. E eles então vieram e deram a sua missão, contribuíram com a sua missão. Eles foram considerados na época o sal da terra, porque em meio a tantos desmandos, a tantas deturpações da essência do Cristo, né, do cristianismo, do Evangelho de Jesus, eles conseguiram fazer a sua parte. Ensinaram espíritos para todo sempre, educaram almas para sempre e viveram na pobreza por opção própria. Eles permaneceram dando o exemplo. Conforme o tempo foi passando, chegou o momento da independência. E a independência também foi bem planejada, né? Então Dom Pedro ele foi inspirado pelo espírito Tiradentes, que foi um grande trabalhador dessa época, né, que trabalhava pela independência aqui do Brasil. No dia lá do famoso grito da independência ou morte, Tiradentes estava ao lado de Dom Pedro, e o grito foi, na verdade, uma psicofonia, né? Dom Pedro disse independência ou morte porque ele foi inspirado por Tiradentes, que estava ali ao lado dele e que disse, chegou a hora, é agora o momento, e dá o grito de independência ou morte, e o Brasil conquista a independência. Tudo seguindo aos planos, ao planejamento de Ismael e de Jesus. Mas chegou o momento que Jesus precisava de um modelo de virtudes para nós brasileiros, para que nós pudéssemos olhar e ter um modelo a seguir, um modelo de virtudes. E quem ele chama dentre os seus colaboradores fiéis? Longinos.
Longinos é aquele soldado romano que machucou, né? Violentou ali Jesus com uma lança. Lembra na época do Calvário? É aquele mesmo. Esse era o modelo de virtude de Jesus. Olha que modelo, né? Mas é que Longinos já estava redimido. Já estava redimido ao longo de várias e várias encarnações, de dor e sofrimento, de provas, de expiações. Ele conseguiu se redimir. Porque ele não ficou preso na culpa, né? Porque quando nós erramos e nos prendemos na culpa, nós não evoluímos. Nós ficamos batendo cabeça. Dali a gente não sai, nós ficamos andando em círculos. Mas Longinos conseguiu arrepender-se. E o arrependimento nos proporciona mudança, movimento. Eu começo a renovação, a corrigir, a reparar os meus erros e a crescer com eles. Ele não ficou preso na culpa. Então Jesus diz para ele: ampara os fracos e os desvalidos, corrige as leis despóticas e inaugura um novo período de progresso moral para o povo das terras do Cruzeiro. Institui por toda parte o regime do respeito e da paz no continente. E Dom Pedro cumpriu a sua missão. E disse ainda Jesus: se você cumprir a sua missão, não tem mais necessidade de reencarnar na terra. Pode subir para planos mais luminosos. E ele cumpriu a sua missão e subiu a planos mais luminosos. No transcurso do século XIX, cumprir-se-ia a promessa de Jesus referente à vinda do Consolador para a regeneração da humanidade. Jesus conclama um dos seus fiéis discípulos para a nobre missão. Então, nesse período, estava se estabelecendo na terra a promessa de Jesus no que se referia ao Consolador prometido. E ele pede, dentre os seus trabalhadores, que reencarne um dos seus grandes discípulos, Allan Kardec, reencarna para poder codificar os ensinamentos dos Espíritos. O ensinamento que Jesus pede para que ele possa codificar e trazer para nós, para que nós possamos ter uma liberdade de pensamento, uma liberdade religiosa, uma fé raciocinada, uma fé que nos engrandeça, que nos modifique, que nos torne seres melhores, que nos dê a força de vontade de melhorar dia após dia. Então Kardec vem como membro da Pleiade da Verdade, que ele é, e reencarna aqui para poder cumprir a sua missão. Ismael reúne então seus dedicados companheiros de luta e continua o projeto. Irmãos, expõe Ismael, o século atual, como sabeis, vai ser assinalado pelo advento do Consolador à face da terra. Nestes 100 anos, se efetuarão os grandes movimentos preparatórios dos outros 100 anos que hão de vir. Então, era a preparação do anjo Ismael, dos primeiros 100 anos, o Consolador chega à Terra, 1857, os primeiros 100 anos até 1957, preparando para o período da grande regeneração que nós estamos vivendo hoje. 1957, 2057. É aí uma data que nós podemos programar mais ou menos, né, que não existe data marcada, depende de nós, para que o mundo regenerador, né, o mundo de regeneração se estabeleça sobre a Terra. Então, esses últimos 100 anos da doutrina que nós estamos vivendo, pede de nós, espíritas, uma postura diferente. Pede de nós uma coerência maior nos ensinos do Mestre. Porque esse é o projeto divino, esse é o projeto de Ismael. E nesse tempo, numa assembleia, Ismael chega para um dos seus trabalhadores, Bezerra de Menezes, e pede para esse grande trabalhador: descerás as lutas terrenas, ou seja, precisa reencarnar. Arregimentarás todos os elementos dispersos com as dedicações do teu espírito, a fim de que possamos criar o nosso núcleo de atividades espirituais dentro dos elevados propósitos de reforma e de regeneração. Então Bezerra de Menezes vem e cumpre o seu papel. Ele consegue unir todos esses elementos dispersos na época. Ele defende a doutrina espírita, explicando o que é a doutrina espírita, porque na época era tida como algo demoníaco, né? Era proibido a conduta, nós não podíamos nem estar aqui hoje. Era proibido por lei ser espírita.
Então Bezerra nos defende essa fé, explica que isso é o cristianismo redivivo, é o ensinamento de Jesus na sua essência, na sua pureza, é o exercício, a vivência, a prática do cristianismo, e que nada tem de demoníaco. Então começam a aumentar, né, a compreensão, melhorar a compreensão da doutrina espírita, e ele une também os trabalhadores de Ismael que estavam dispersados, cada um para o seu lado, núcleos diferentes de trabalho, muita divergência, muito problema naquela época. Hoje não tem mais, né? Espírita agora não diverge mais, só antigamente. Então ele vem e ele consegue unir, ele consegue trazer, ele consegue harmonizar e traz os trabalhadores de Ismael para que possam cumprir uma etapa importante para nós, que é a Federação Espírita, o núcleo, a casa de Ismael, onde teria aqui, no nosso plano terreno, um QG, né, de Ismael aqui na Terra. Então é aqui na Federação Espírita que se dá a materialização desse projeto. Ismael, disse-lhe o Senhor, de Jesus, concentraremos agora todos os nossos esforços a fim de que se unifiquem os meus discípulos encarnados para a organização da obra impessoal e comum que iniciaste na Terra. Na pátria dos meus ensinamentos, o Espiritismo será o cristianismo redivivo, na sua primitiva pureza, e faz-se mister coordenar todos os elementos da causa generosa da verdade e da luz para os triunfos do Evangelho. E funda-se então a Federação Espírita do Brasil. Nesse tempo, chega a República, os projetos de Ismael e de Jesus conseguem seguir, caminhar, apesar da nossa forma de atrapalhar muitas vezes o projeto divino, mas tudo caminha contento. E o Espiritismo chega no Brasil com uma força grandiosa. Na Europa ele fica na parte do fenômeno, da pesquisa, da ciência. No Brasil ele chega com força religiosa. E a principal questão do espiritualismo é proclamar a necessidade da renovação interior, educando-se o pensamento do homem no Evangelho, para que o lar possa refletir os seus sublimados preceitos. Essa é a principal objetivo, né? O principal objetivo do Espiritismo. A reforma, a renovação, a transformação moral do ser, a educação do ser. Esse é o projeto divino, para que essa nossa doutrina possa nos tornar seres melhores, para que nós possamos alcançar a perfeição relativa de que somos suscetíveis, né? Para que nós possamos alcançar a pureza de sentimentos. Ela precisa nos transformar, porque se ela não estiver nos transformando em seres melhores, é porque nós não estamos compreendendo o Espiritismo. Nós não entendemos ainda o seu objetivo, a sua função. É para isso que existe o Espiritismo. E nesse ponto, então, nós precisamos refletir em tudo isso, né? Todo esse plano, esse projeto, esse caminhar, trazer a raiz, o tronco, a copa, a árvore toda da revelação divina para o Brasil, os elementos, quantos trabalhadores de Ismael reencarnaram e estão entre nós, quantos estão agora nascendo, quantos estão fazendo a sua parte. E nós precisamos pensar e refletir, qual que é a nossa missão? Porque se nós estamos na Terra, nesse período de transição, nós estamos passando por uma mudança, né? Nós estamos quase entrando aí no mundo regenerador. Por que nós nascemos no Brasil? Por que nós estamos encarnados aqui? Por que nós não estamos encarnados na China? Por que nós não estamos encarnados no Afeganistão, no Egito? Nós estamos no Brasil. E por que agora, nesse período de transição? Qual que é a nossa missão? Qual que é a nossa função? Por que nós conhecemos a doutrina espírita? Será que é por acaso? Será que o acaso existe? Nós sabemos que não. Tudo é programado. O que existe é planejamento reencarnatório, programação para que nós possamos cumprir, para que nós possamos melhorar, para que nós possamos crescer de acordo com as nossas necessidades. Então, se nós somos espíritas, nesse período de transição, e nós estamos de posse de um conhecimento muito avançado, mas isso não é para que nós possamos nos gabar, não. Muito pelo contrário. Porque muitos são chamados, né? Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Esse conhecimento, nesse momento agora de transição, é para que nós possamos dar o testemunho.
Nós não somos chamados porque nós somos privilegiados, muito pelo contrário. Porque cabe a nós dar o testemunho da nossa fé raciocinada no nosso dia a dia e na nossa vida. Nós somos chamados a dar o exemplo, a exemplificar o que é ser um cristão. Dentro da casa espírita? Também, mas não só. Fora, no meu lar, no meu trabalho, em todos os locais, em todos os momentos da vida. Nós somos chamados ao testemunho, porque a quem muito é dado, muito será cobrado. E a nossa consciência nos culpará se nós não aproveitarmos a bênção que é essa doutrina, que nos liberta, que nos faz compreender o valor do sofrimento e que faz que tudo fique mais leve, né? Porque junto ao lado de Jesus o jugo fica leve, suave. E nós vemos as pessoas entrando em depressões, em síndromes do pânico, e o mundo está doente, porque tem um vazio existencial, muitas dores, muitos medos, muitas inseguranças nesse período de transição, que as pessoas se encontram perdidas. E nós, de posse desse conhecimento, nós mantemos a calma, nós mantemos uma paciência, nós mantemos um equilíbrio. Obviamente que dia melhor, outro dia não tão bem assim, mas a gente está na luta e nós conseguimos manter uma harmonia porque esse conhecimento nos liberta e nos fortalece. Então, o que eu tenho que fazer com esse conhecimento? Guardar para mim? Ou será que eu devo pregar lá na Praça da Bandeira todo dia? Ou será que eu devo pregar com a minha vida? Eu devo exemplificar com os meus atos. O nosso compromisso é esse. O nosso comprometimento com Jesus, porque antes de reencarnar, e se nós fizermos esse planejamento de reencarnar como espíritas na pátria do Evangelho, no período de transição, é porque nós assumimos um compromisso com o governador, com Jesus. Assumimos um compromisso com o Mestre. Olha só o nosso compromisso. Vocês acharam que vocês iam sair daqui leve hoje, né? Leve, tranquilo. Né? Aquela menininha vai falar, é leve. Não é neve não, gente. É para que a gente possa assumir. Porque o espírita está meio dormindo, né? Nós precisamos despertar. Nós estamos ainda trabalhando uma caridade que não é a verdadeira caridade que Jesus nos pede. E nós precisamos trabalhar para que isso possa aumentar, para que nós possamos expandir essas luzes. Olha lá o projeto grandioso do Brasil. Não é espalhar, isso aqui não vai ser o celeiro de luzes para o resto do mundo todo? Na questão 625, Kardec pergunta: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Qual que é o tipo mais perfeito que eu preciso ter para que eu possa mirar e ter um modelo, uma referência para seguir? E os espíritos respondem: Jesus. Jesus. Ele é o guia. O que é um guia? Guia é aquele que sabe o caminho, que nós não sabemos, né? Nós vamos lá para Fernando de Noronha, não sei o caminho. Contrata o guia leva. Então, guia é alguém que sabe o caminho. O caminho para onde? O caminho da perfeição. O caminho para Deus. Ele sabe o caminho. Porque ele já fez essa trajetória bilhões de anos atrás. Bilhões e bilhões de anos. Então, ele sabe o caminho, ele sabe para onde nós devemos seguir. E modelo? Modelo é aquele que a gente olha e toma como exemplo. Né? Um exemplo que a gente quer seguir. Um exemplo, como eu quero ser como ele. Então, ele é o modelo, ele é o guia. E se ele é o guia e modelo, é o roteiro. É o roteiro que eu preciso no meu dia a dia. Então nós, como espíritas que somos, nós tiramos Jesus da cruz. Nós paramos de adorá-lo só nos finais de semana, de lembrar dele só em épocas especiais, Natal, Páscoa e tal. Porque ele passa a viver conosco todos os dias. Jesus é o nosso condutor todos os dias. Em todos os momentos. Todos os atos, em todos os pensamentos que eu tenho. Se eu quiser chegar a Deus, né? Ele é o caminho, ele é o amor. Então, para que eu possa compreender Jesus, esse grande ser, esse governador espiritual do orbe, esse ser ativo, que trabalha, que está conosco de mãos dadas, não está lá num trono sentado à direita de Deus, ele está trabalhando, muito mais que nós, né? Porque ele precisa sustentar todos os que estão aqui, encarnados e desencarnados. Ele que sustenta, é a sua luz que nos sustenta. Porque sem a luz de Jesus, nós definhamos, nós não conseguimos, ele é o alimento. Ele é o nosso alimento espiritual. E nós ainda não compreendemos esses mecanismos. Mas toda vez que nós elevamos o nosso pensamento, toda vez que nós abrimos nosso coração, nós sentimos essa força grandiosa. Porque ele é o nosso governador e nos sustenta.
para que nós possamos compreender Jesus, para que nós possamos entender melhor Jesus. Nós precisamos estudar o seu roteiro divino, né? O Evangelho. Porque é o Evangelho que conta, que narra a passagem e a vida de Jesus. Como que eu vou entender esse roteiro se eu não estudar o Evangelho? Então é preciso estudar esse Evangelho, mais do que estudar o Evangelho, refletir no Evangelho, porque se a gente não passa a refletir, nós vivemos no automático, e vivendo no automático ninguém muda. Se nós não pensarmos, não refletirmos nos nossos atos, nos nossos pensamentos, naquilo que nós estamos aprendendo, naquilo que nós estamos ouvindo, nós não modificamos. Entra por aqui, sai por ali, não faz nenhuma modificação interna. Sentir o Evangelho, para que nós possamos aplicar esse Evangelho. Porque Evangelho, conhecimento sem aplicação, não há modificação, não muda nada. Então, para que nós possamos aplicar, vivenciar, sermos verdadeiros discípulos de Jesus, nós precisamos entender, compreender esse roteiro. E nós estamos vivendo aqui no planeta, no nosso país, um momento muito significativo. Porque nós estamos de posse de uma tradução nova, que está sendo lançada pela FEB, que é a tradução do Novo Testamento, pelo querido irmão Haroldo Dutra Dias. Então, essa tradução ela é feita direto do grego, do original grego, né? Porque nós não temos os originais judeus, se perderam, mas o grego ficou. E ele fez essa tradução num esforço heróico, sozinho, conseguiu traduzir os primeiros 4 livros e mais Atos dos Apóstolos, e nós temos agora essa tradução para o português, sem intermediários, sem deturpações. E não é um evangelho espírita, é um evangelho literal, é o Novo Testamento literal. Então, irmãos católicos estão usando, evangélicos estão usando e espíritas estão usando. Nós precisamos conhecer, né? E o Evangelho, segundo o Espiritismo, nos mostra como que nós devemos estudar o Evangelho, como que nós devemos interpretar o Evangelho de Jesus. A FEB tem lançado o Núcleo de Estudos e Pesquisa do Evangelho para fomentar nas casas e para os espíritas o entendimento maior desse roteiro iluminativo da nossa evolução. É só procurar no site da FEB. Tem também os vídeos estudando o Evangelho que nos mostram como fazer o estudo minucioso das passagens que muitas vezes nós não compreendemos. Então nós precisamos aproveitar esse momento, porque nós no Brasil estamos tendo a bênção de uma tradução inédita, né? Nós precisamos aproveitar esse momento, usar esse recurso, formar nas casas espíritas o estudo do Evangelho, formar grupos de estudo, para que possam, as casas espíritas que estudam o Evangelho, elas têm uma vibração diferente, é uma iluminação diferente, até os problemas com os trabalhadores diminuem muito. Então nós precisamos desse roteiro. E esse é o lema de Ismael. O lema de todos nós, né, na verdade. Deus, Cristo e caridade. Então Deus, o nosso Pai, Jesus, que é o nosso governador, o nosso mestre, o Espírito guia que nos conduz, o seu amor generoso, o seu amor fraterno, e a caridade, que é o lema do nós espíritas, né? Fora da caridade não há salvação. Mas essa caridade precisa ser compreendida um pouco melhor por muitos de nós espíritas, que muitas vezes nós entramos num ativismo, no fazer, atividade, mas a gente não reflete, a gente não sente, a gente não modifica, e nós vamos fazendo. E nós não aproveitamos essa bênção, né? Essa oportunidade do trabalho, do fazer, para a nossa modificação interior. Nós fazemos fora, mas não construímos dentro. E fora perece, dentro é imortal. Nós precisamos unir, nós precisamos compreender o valor da caridade. A caridade que Jesus ensina é a benevolência, a indulgência, o perdão, eu ser tolerante com o próximo, compreensivo, eu ter paciência, misericórdia, eu saber compreender que o outro está no seu momento evolutivo, assim como eu estou. A caridade ela não pode ter hora marcada. Eu não posso ser caridoso só na casa espírita, sábado, quando eu vou lá fazer minha atividade, e depois, durante a semana, eu sou eu. Eu preciso utilizar a caridade em todos os minutos da minha vida. Caridade com hora marcada não é caridade. Não vai nos modificar. Não vai acrescentar. Eu não vou me transformar. Caridade é o amor em ação.
Então a caridade deve ser uma postura do espírita. O espírita precisa ser caridoso, ele precisa ser compreensivo, ele precisa ser benevolente. E se nós tivéssemos entendido essa lição de Jesus, as casas espíritas não teriam dissensões. Um grupo briga com o outro, que briga com o outro. Nós não teríamos mais isso. Mas nós ainda não compreendemos o que é a caridade. Mas nós vamos aprender, porque Jesus que nos sustenta, né? Então, nesse período, nós precisamos de coerência, uma postura coerente, ser dentro e fora da casa espírita o mesmo. Eu ser lá fora o discípulo de Jesus, eu ser o cristão, nas minhas atitudes, nas minhas negociações comerciais, dentro do lar com o meu filho, com o marido. Eu preciso ser assim na minha vida cotidiana, no meu profissional, onde eu estiver, fazendo o que estiver fazendo. Nós precisamos levar a coerência, nós precisamos ser o exemplo, porque eu não posso ser um espírita aqui de uma forma e lá eu sou outro. Por essa postura errada, nós estamos chegando na pátria espiritual de forma medonha, amedrontadora. Porque os espíritas chegam achando que vão encontrar um reino divino, luzes em nosso lar, e vai parar lá no umbral, porque a incoerência. Porque eu achei que eu estava, mas eu não estava. Eu achei que eu tinha adquirido, mas eu não adquiri luz. Porque eu fui incoerente, né? É bonzinho na casa espírita, mas lá fora era carrasco. Nós precisamos ser coerentes. Nós precisamos mostrar o que é ser cristão. Mas isso dentro do nosso coração. Nós precisamos exteriorizar o amor de Jesus em todos os atos da nossa vida. Espiritualizar a nossa existência. Espiritualizar a existência é viver no mundo sem ser do mundo. Eu vivo no mundo, eu estou interagindo, mas eu não sou preso pelo materialismo, pelo apelo da matéria. Eu compreendo o valor da reencarnação. Eu sei que a minha vida verdadeira não é aqui, a minha vida verdadeira é na pátria espiritual. Então eu não vou me matar pelas coisas da matéria que vão perecer, vão ficar. Vai perder tudo, vai ficar aqui. As minhas conquistas maiores precisam ser as eternas, aquelas que eu não perco. Isso nos dá felicidade. Isso preenche o nosso vazio existencial. Porque preenche as lacunas do nosso coração. E nós vamos nos iluminando, e nós vamos modificando, e nós vamos melhorando. A educação de pensamentos, nós precisamos passar a educar esse pensamento de acordo com o Evangelho de Jesus. Eu preciso ser dono do meu pensamento. Nosso pensamento não pode mais ser do outro. É de encarnado, é de desencarnado. É um pensamento totalmente embolado. Nós estamos pensando uma coisa, daqui a pouco na outra. Nós precisamos educar esse pensamento no bem. Educar esse pensamento no amor, no roteiro só, reto. Porque assim eu sou livre. O outro não manda no meu pensamento. Porque nós sabemos que os espíritos nos influenciam muito mais do que nós imaginamos. Não foi isso que respondeu lá, os espíritos em Kardec? Então, se eu mantenho o meu pensamento educado, no bem, eu começo a ter uma transformação, uma renovação dos meus sentimentos. Porque o pensamento, ele é criador. E ele é a base da nossa existência, da nossa evolução. O pensamento é o alicerce. Então, a nossa evolução, ela depende do nosso pensar, do nosso criar. É muito mais sério do que a gente imagina. Muito mais importante do que a gente imagina. Então, se eu passo a educar esse pensamento, a minha evolução passa a ser consciente. E eu tenho, então, uma modificação. Os meus sentimentos passam gradativamente a modificar. E eu passo a transformá-los, a sublimá-los, a iluminá-los. E acontece a nossa renovação moral. Ela se dá dessa forma, por meio dessa reforma de pensamentos, dessa educação de pensamentos. Tem uma mensagem de Eurípides, agora de abril de 2013, só uma partezinha. Ela está inteira no site da USE aqui de Tupã, usetupa.org, depois me corrijam se não for isso, .com, usetupa.com, certo? usetupa.com.br. Obrigada, Dirce. Então, ela está lá na íntegra, são 3 páginas. É uma mensagem lindíssima para nós brasileiros, nesse momento que nós estamos vivendo. E ele diz, num trechinho assim: aos espíritas deste solo, e aos que aqui vieram ter coragem, avante.
A doutrina nos ilumina, façamos, portanto, luz. O Espiritismo nos esclarece, comportemo-nos, então, com equilíbrio. O Consolador nos estimula, marchemos, assim, impávidos. Mas o Mestre vos conclama e a todos auxilia, convicto da transformação. Enchamo-nos de ânimo, pois que o Brasil necessita de sua brava gente, plena de fé, esperança e caridade. Quando em vossas reflexões mais profundas sobre a pátria que vos acolhe, olhai para o alto e sabei, de páramos de glória, o Cristo, contando convosco, guia o Brasil. Eurípides Barçanufo. Então, muitas vezes nós olhamos o Brasil e achamos que está tudo perdido. Não tem mais jeito, está tudo, não tem mais como. Não é assim, né? Quem governa o nosso mundo, né? O nosso planeta? É Jesus. Quem governa o nosso querido Brasil? É Jesus. Então nós estamos nas mãos do Mestre. E onde muitas vezes nós enxergamos caos, é a reforma, é a modificação se dando. Quando a gente precisa reformar uma casa, fica tudo bagunçado, parece que aquilo nunca mais vai arrumar. Mas nós estamos a um pulo de arrumar a nossa casa. Só que depende de nós. Como diz Eurípides, da nossa coragem, do nosso bom ânimo, do nosso comprometimento com Jesus, com o amor, com a paz, com a fraternidade. Porque nós precisamos, a partir de agora, sermos os instrumentos do Cristo. Nós precisamos ser instrumentos da paz. Onde houver a violência, como disse Francisco, né? Levarmos a paz, a esperança. O que nós estamos levando para os nossos irmãos? Qual é a nossa postura de vida? Quando nós vemos um ente, alguém desesperado, nós entramos no desespero dele ou a gente leva esperança? Porque a doutrina nos dá uma esperança grandiosa, imensa, uma fé inabalável, uma fé que não se abala. O que nós temos feito dessa luz? Nós recebemos a luz, temos dividido a luz? Ou estamos guardando ela só para nós? Porque Jesus nos ensina a colocar a luz em cima, lá no poste, lá no velador. Então nós precisamos iluminar. A verdade precisa ser dita, esclarecida. Nós precisamos levar o amparo, o socorro, o acolhimento. Amparar com amor. É hora de exercitar a caridade no seu nível máximo. Nós precisamos em todos os momentos da nossa vida agora exercitar essa caridade. Então Jesus nos disse que nós éramos o sal da terra. Que poucos cristãos no mundo seriam capazes de dar sabor a todo o planeta. Por isso que nós somos poucos. Mas cada um precisa fazer a sua parte. Porque senão fica insosso e aí joga o sal fora porque não serve para mais nada, né? Ele disse também que nós somos a luz do mundo. Todos nós somos a luz do mundo. E disse também para que nós pudéssemos iluminar com as nossas obras, para que os homens pudessem ver Deus nos nossos atos, glorificassem a Deus por meio das nossas atitudes. Por quê? Porque nós somos os instrumentos do Cristo. Se nós estamos aqui nesse momento agora, é porque nós somos convocados a despertar em nós o nosso comprometimento. Nós somos instrumentos do Cristo. E isso requer de nós transformação interior. Porque nós só contribuiremos com o mundo se nós nos reformarmos interiormente. Eu não tenho condições de salvar o mundo. Jesus é, né, o Salvador, nós não. Nós precisamos fazer a nossa parte, porque uma máquina precisa de todas as peças trabalhando em harmonia. Se eu faço a minha parte, a minha reforma, eu estarei iluminada, automaticamente quem está do meu lado vai ter uma vida melhor. Porque eu, como um ser mais pacífico, mais tolerante, mais equilibrado, vou levar harmonia onde eu estiver. E vou contagiar com o meu exemplo de vida aquele que muitas vezes está desarmonizado, está preso no materialismo, está muitas vezes sem esperança, sem fé. Então nós precisamos ser os instrumentos do Cristo. Nesse momento, os espíritas são conclamados a ser os braços de Jesus na terra. E isso não é pouco. Nós precisamos nos renovar. Nós precisamos aplicar o Evangelho do Cristo e levar o amor em todos os locais que nós estivermos, em todos os atos da nossa vida. Nós somos o povo da pátria do Evangelho. Então Jesus pede que nós nos evangelizemos, que nós passemos a nos amar, amar a Deus e amar ao próximo. Os seus discípulos seriam reconhecidos por muito se amarem.
Então, que nós possamos pôr em prática esse amor, que nós possamos compreender o roteiro que Jesus nos deixou, para que sejamos livres, felizes, porque ninguém nasceu para ser triste, nós nascemos para a pureza, para a perfeição. Então nós devemos fazer a nossa parte, porque Jesus nos puxa o tempo todo, Ele nos leva o tempo todo, vocês precisam ser felizes, e nós muitas vezes nos mantemos ali, naquela posição de dor e sofrimento, achando que aquilo ali vai durar para sempre. Nós precisamos aumentar a nossa luz, aumentar a nossa fé e trabalhar pela implementação da pátria do Evangelho em nossos corações e onde nós estivermos. Que Jesus os abençoe. Muito obrigada. Obrigada.